O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus. Então se reuniram em grupo e um deles perguntou a Jesus para experimentá-lo: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, então hoje celebramos o grande São Bernardo. São Bernardo é doutor da igreja. Infelizmente aqui no Brasil pouca coisa foi traduzido, apesar de no começo da colonização os portugueses terem muita devoção a São Bernardo, né? A gente tem a cidade de São Bernardo do Campo e várias outras cidades com o nome São Bernardo. Mas de uns tempos para cá, pouca coisa se fala de São Bernardo ou pouca coisa é traduzido. Agora de pouco é que se traduziu, se voltou a publicar uma grande obra de São Bernardo, o seu comentário do Cântico dos Cânticos. Porém é um santão, é o maior santo do século XII. O século XII é o que antecede o século de São Francisco de Assis, de São Domingos, e logo depois vem São Tomás, São Boaventura, mas antes deles todos, São Bernardo. São Bernardo nasce então no ano 1090 e vai viver aí no século XII, no início do século XII. São Bernardo, ele começa com uma vocação a uma ordem beneditina chamada Cister. Era um ramo dos beneditinos que tinha como carisma uma profunda observância da lei, da regra de São Bento e de muita penitência. São Bernardo, ele tinha a capacidade, já desde a infância, depois o padre vai falar da infância dele, mas ele tinha muita capacidade de pregação. Mesmo antes de ter estudado, mesmo antes de ter entrado no convento, ele tinha a capacidade de falar de Deus, de fazer com que o coração das pessoas queimassem de amor por Deus. E é por isso também que ele é chamado o doutor da doçura, o doutor do amor, por isso que foi lido esse evangelho, o evangelho: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. E o doutor da vocação. Ele falava de tal forma de Deus que ele conquistava os corações já quando moço. Quando ele decide ir para esse convento, para esse mosteiro chamado Cister, esse convento estava para fechar, que não tinha gente lá. De repente, numa manhã, bate o jovem Bernardo com 30 outros vocacionados. Quando ele falou que ia para o mosteiro, ele começou a falar de tal forma, de tal forma, de tal forma, que ele arrebanhou 30 pessoas para ir juntos. Só da família dele, entre irmãos e primos, ele levou 11 pessoas foram juntos. Uma irmã dele é santa, o irmão dele é beato. Então, olha só a capacidade que tem de se pregar, de se falar do amor de Deus. Então, nessa manhã, ele bate lá nesse mosteiro de Cister, junto com 30 outros jovens. E lá eles ficam durante um tempo. Passado um tempo, São Bernardo sente no coração que aquela regra beneditina, que já é austera, come pouco, dorme pouco, reza muito, Deus toca no coração dele de fazer algo ainda mais rígido. E aí então ele pede a permissão do superior e vai formar um mosteiro em outro lugar. O outro lugar chamava Claraval. E é por isso que é São Bernardo de Claraval. Claraval significa lugar da luz.
Você viu que no começo da missa, a hora que a gente rezou a oração, foi pedido isso, que o nosso coração, do nosso coração, irradie a luz de Cristo. Aquele lugar, vivendo sob a tutela de São Bernardo, sob a pregação dele e sobre essa rigidez, aparente rigidez para o mundo, mas de fato um desejo de santidade, começou a atrair muita gente pobre, mas muita gente também rica, que ia lá para entregar a sua vida, para ser vocacionado, mas que ia lá também para escutar as pregações. Quando ele de fato se torna padre, ter estudado só no livro, nos 3 livros da Bíblia, Eclesiástico, Provérbios e Cântico dos Cânticos, São Bernardo passou 11 anos estudando e meditando esses 3 livros só. Eclesiástico, Provérbios e Cântico dos Cânticos. Quando ele falava, então, quando ele pregava, o coração das pessoas ardia de desejo de santidade e de amor a Deus. Assim, muitos bispos, reis e até mesmo o Papa gostava de ir até lá para ouvi-lo. A autoridade de São Bernardo era tamanha que foi dado a ele, por exemplo, pelo Papa, a missão de convocar a Segunda Cruzada. A cruzada, ela tem início como um movimento religioso. Ao longo do caminho se perdeu. Onde tem homem, tem pecado, né? Mas as primeiras cruzadas foram para ir lá e libertar Jerusalém. E para travar a invasão muçulmana na Europa. Se não tivesse cruzada, isso os professorzinhos de história aí não falam, se não tivesse cruzada, hoje, mulher, você, por exemplo, estava usando burca. Tá? Todo mundo tinha virado muçulmano já. Portugal já tinha sido dominado, a Espanha, enfim. Há uma pregação ali de São Bernardo, ele convoca os reis ali da Europa para ir então livrar a Terra Santa. São Bernardo também era um grande pregador sobre Nossa Senhora, profundo devoto de Nossa Senhora. Há tratados, há sermões de São Bernardo, do tipo, você já viu o padre falando, por exemplo, que quando o anjo faz a pergunta a Nossa Senhora, se ela aceita ser a mãe do Messias, São Bernardo fala que o céu ficou em silêncio. E quando ela disse o sim, o céu se exultou de alegria. Também São Bernardo fala que no sábado santo, logo depois da sexta-feira santa, no sábado santo, a igreja não morre por causa da fé de uma pessoa, de Nossa Senhora. Só ela estava ali confiante na ressurreição do seu filho. São Bernardo também é que vai fazer um sermão daquilo que a gente viveu domingo passado, da Assunção da Virgem Maria. Os anjos vindo buscar a Virgem Maria. Ele vai falar que não foi só meia dúzia de anjos. Todos os anjos quiseram vir em cortejo buscar a Virgem Maria. E assim por diante, né? Ele tem um tratado sobre os anjos, fala muito dos anjos. É dele também a oração do lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu falar. Enfim, a oração de São Bernardo à Virgem Maria. Também é dele a parte final da Salve Rainha, ao clemente, ao piedoso, ao doce sempre Virgem Maria. São Bernardo que colocou. São Bernardo, então, profundo devoto da Virgem Maria, é pregador dos anjos, do mundo angélico, pregador do amor de Deus. Ele era também alguém que cantava, de um sentido místico, o casamento entre a alma e Deus. E é por isso que era tão importante para ele o livro do Cântico dos Cânticos. Ele escrevia de forma em poemas para serem cantados, os comentários que ele fazia do Cântico dos Cânticos. Então, além de a gente encontrar os poemas do comentário do Cântico dos Cânticos, também a gente pode encontrar o texto, né, corrido e explicado por São Bernardo do Cântico dos Cânticos. Ele queria viver no mosteiro, ele queria ficar ali. Porém, essa fama dele de pecador foi se espalhando, como o padre disse, vinha rei, vinha papa, vinha um monte de gente escutar São Bernardo. E vira e mexe, então, começavam a perguntar coisas a Bernardo. São Bernardo, vira e mexe, ele está tendo que corrigir rei, vira e mexe, ele corrige bispo, e ao papa, que era amigo dele, entre os papas que teve um que saiu daquele mosteiro.
O jovem começou ali com o São Bernardo, depois foi sendo padre, depois ficou bispo, depois foi crescendo e ficou papa. Então era um filho de Bernardo. E São Bernardo então escreve uma carta para ele, de qual deve ser a conduta do Papa. Como que o Papa deve olhar para os seus fiéis, para o seu rebanho. Essa carta de São Bernardo, os papas leem até hoje. Quando eles são escolhidos para ser Papa, é dado essa carta para ele. Quando é escolhido para ser Papa, existe uma salinha que é chamada Sala das Lágrimas, aonde a pessoa vai ficar sozinha, né? E vai cair a ficha de que ela foi escolhida Papa. E ali ela fica sozinha e lógico que chora, né? Que não é? Ali sempre tem uma batina branca, porque não sabe quem é que vai ser escolhido Papa, grande, pequena e média. E ali, então, essa batina para ele escolher o tamanho dele, e essa carta de São Bernardo até hoje, para que ele leia a missão que ele recebeu agora de Deus. São Bernardo vai corrigir as heresias do seu tempo, vai ter um frei chamado Abelardo. Abelardo era muito inteligente, e Abelardo não era do convento dele. E Abelardo, ele é contratado por um rei para dar aula para sua filha, que era moça. E aí é aquela coisa, né? Começa com gracinha, com frescurinha, com não sei o quê. Água benta com terra, dá barro também, é ou não é? A moça engravidou. Século XII. Um escândalo. E esse homem, então, começa a pregar, não tem nada a ver, isso, aquilo, outro, aquilo espalhou, porque tinha muito padre também que vivia daquele jeito. E vai São Bernardo defender a castidade, a busca pela castidade sacerdotal. Havia um outro erro, de um grande, assim, no grande sentido de um homem muito inteligente, mas que falou muita bobagem, que é chamado Pedro Abelardo, que vai escrever um livro de teologia, de filosofia, que vai influenciar todo aquele período e vai falar assim que a fé é coisa boba, que o importante para a gente chegar no céu ou encontrar Deus é a nossa inteligência, é a filosofia. A fé é coisa para a gente ignorante. E isso espalhou de alguma forma. Vai Bernardão de novo, botar o dedo na ferida e falar, não, está errado, vai corrigir aquilo. São Tomás de Aquino, depois, quando vim, 100 anos depois, vai pegar as teses desse Pedro Abelardo e vai responder uma a uma, falando que tudo aquilo que ele estava falando é bobagem. E que para que a gente chegue no céu precisa das duas coisas, é aquilo que a gente segue até hoje. A fé e a razão, a fé e a nossa inteligência. Quando você, por exemplo, faz um curso na igreja, quando você lê um livro da igreja, quando você está escutando a homilia, você está colocando sua cachola para funcionar. Quanto mais você compreende, mais você ama. Quanto mais você ama, mais você compreende, e assim vai indo. Esse rapaz começa a falar que não precisa de fé, só a cachola. Não, São Bernardo vai falar, está errado. São Bernardo, ele vai falar de várias coisas na sua teologia. Ele vai falar da humildade, ele vai falar do orgulho. Então, para que você se situe, por exemplo, São Bernardo vai falar de 4 tipos de orgulho que a gente tem. O orgulho do coração, que é quando não aparece, mas a gente está orgulhoso. Quando a gente quer controlar as coisas, quando a gente quer que as coisas saiam do nosso jeito, quando eu que tenho que dar a última palavra em tudo, quando eu quero que as pessoas massageiem o meu ego. E externamente eu não mostro, mas aqui dentro eu estou profundamente orgulhoso. Eu fico magoado se as pessoas me corrigem. O primeiro tipo, o orgulho do coração. O segundo tipo é o orgulho da boca, quando a pessoa fica falando dos seus feitos, falando aquilo que ela faz. Não, porque eu faço isso, eu sou o cara, eu canto, eu rezo, eu faço tudo, eu. O terceiro tipo é das obras, quando a gente fica orgulhoso por aquilo que a gente faz, mesmo a coisa sendo boa. Eu vou lá dar comida para pobre,
e aí tem que tirar selfie, tem que mostrar para todo mundo. Eu fico orgulhoso pelas obras que eu realizo. Eu canto na igreja, eu sou padre, eu sou isso, sou aquilo. Orgulho também. E por fim, o orgulho diante dos bens. Quando a gente ostenta, não é? Hoje em dia, no mundo aí fora, ostentação virou algo até virtuoso. Olha, ostentando lá, que eu tenho carrão, que eu tenho helicóptero, que eu tenho isso, tenho aquilo outro. Para São Bernardo isso é orgulho. Para São Bernardo não, para a igreja isso é um pecado, o pecado do orgulho. Como é que a gente rebate isso, vai dizer São Bernardo? Por 4 coisas também. Percebendo que esse lugar que a gente vive é um desterro. Ou seja, você está de passagem. Tudo vai passar, nada é seu. Por que se tem orgulho? Essa semana o padre falava, não é, das virtudes que Deus nos dá. E a gente precisa saber usar bem das virtudes. E lembrar que tudo vem de Deus. Tudo é dom de Deus. E que tudo vai passar. A segunda coisa é lembrar do nosso corpo. O nosso corpo sente o peso da história. Sente o peso que você vai passar. Até agora de pouco, você estava soltando pipa. Agora, você sobe essa rampinha aqui, o padre sobe essa rampinha aqui, é só dores. Não é? Se cumpriu a profecia lá que está em Isaías no padre. Homem das dores. Nossa Senhora, nunca tive tanta dor, gente. Não é? Dor, porque o tempo está passando. É cabelo que cai, é cintura que alarga. É o tempo passando. Então por que a gente está orgulhoso? Baixa a bola. A terceira coisa que responde, que Deus usa para que a gente baixe a nossa bola, é a tentação. Lembra que São Paulo fala? Que pediu para que o Senhor livrasse ele de uma tentação. E Deus fala assim, basta-te a minha graça. São Paulo vai falar assim, o Senhor concedeu um anjo do mal, do diabo, para esbofetear a minha cara. Por quê? Porque talvez, se não tivesse essa tentação, São Paulo ia ser um orgulhoso. Então, às vezes, para baixar a nossa bola, Deus permite que a gente seja tentado, a gente se lembre que a gente não é melhor que ninguém. Que não é porque a gente está na igreja que a gente já está pronto. E por fim, o exemplo de Cristo. Você quer ser humilde, olhar para Jesus, para a humildade de Jesus. Então São Bernardo é um marco na igreja. Mas o padre queria aproveitar então e falar a partir da Semana da Família e daquilo que a gente vai rezar hoje, pelas grávidas, por aqueles que querem ficar grávidos. Quando a mãe de São Bernardo estava para ficar grávida, ela recebe a visita de Nossa Senhora. A mãe de São Bernardo também era uma santa. E Nossa Senhora fala para ela, é muito importante que você eduque o seu filho que vai nascer na vocação dele. É muito importante que você eduque o seu filho na educação, na vocação dele. Chega de noite, ela tem um sonho de um cachorro que late e faz o mundo inteiro tremer. Se vir gente falando de sonho essa semana para mim, ó, e vai, eu vou soltar os cachorros. Nós estamos falando de uma santa aqui, gente. Ah, padre, eu sonhei lá que tinha um dragão correndo atrás de mim e estava grudando no meu pescoço. O padre só pergunta, o que você comeu de noite? Ah, comi uma pizza, uma macarronada e uma feijoada. Tá, e tá aí, esse é o dragão que está correndo atrás de você. Nós estamos falando aqui de gente santa. Quer ver perder o padre Neia no atendimento, é a pessoa chegar e falar assim, ah, pá, tive uma visão, tive um sonho, pronto, já perdeu, já fiquei pensando no jogo, já foi, já perdi. Então veja, Nossa Senhora é concedida para ela então essa visão, e ela não sabe, ela vai até o seu pároco, e o pároco, sabendo da santidade dessa mulher, e daquilo que tinha acontecido com ela, de Nossa Senhora ter visitado ela, o pároco então interpretou. Significa que
o seu filho, quando abrir a boca, vai fazer o mundo tremer. Lembra que o pai disse que São Bernardo foi um grande pregador, escritor, que até os papas vinham para escutá-lo? Quando então São Bernardo nasce, ela o educa para essa vocação. A mãe de São Bernardo percebeu, se tocou, que precisava então prepará-lo para a missão. Então colocou vários padres para ensiná-lo. Já desde cedo ele foi aprendendo teologia, aprendendo a Bíblia, aprendendo as coisas de Deus. Ela foi preparando ele. Quando ela falece, ele tem 19 anos. E ele está em busca de si mesmo. E ainda não está assim com aquela conversão. Assim. Ele está muito ainda tentado às glórias do estudo. O estudo pelo estudo. E ele vai até, você viu a primeira leitura que falou do livro da sabedoria, né? O que é verdadeira sabedoria? Olhar tudo com os olhos de Deus. Não é diploma, não é pompa, não é nada. É de fato olhar tudo com os olhos de Deus. Quando a mãe dele falece, ele fica meio perdido, assim, acho que a minha missão é de fato ser professor, dar aula. Assim. E de repente nessa busca vem Nossa Senhora de novo e fala para ele: não te esqueça da sua vocação, do que sua mãe te ensinou. Pá! Né? Toma que é de graça. Aí sim que ele vai, então, começa a pregar e começa a falar que vai entrar no mosteiro, tal e coisa. Meus irmãos, você que é pai e mãe, a sua vocação é santificar a vocação do seu filho e da sua filha. Deus constituiu você pai e mãe para eles, não simplesmente para dar arroz e feijão. Porque arroz e feijão, até quem é mau dá. Até o pai com a mãe que é mau, eles dão. Arroz e feijão, até uma entidade, uma creche pode dar. Mas a vocação do seu filho e da sua filha, você tem que suscitar. Você tem que cuidar. A primeira coisa dessa vocação é a vocação à própria vida. E é por isso que hoje, e diante do que aconteceu com São Bernardo, a gente não pode ter medo de ter filho. São Bernardo foi o 11º filho. Santa Catarina de Sena vai ser a 16ª filha. O Cristiano Ronaldo, aí, jogador, foi o 11º filho, o 12º filho. Você já pensou se tivesse na cabeça deles essa mentalidade que a gente tem agora, de que família é um filho, um gato, um cachorro, uma calopsita? Uma vez uma mulher chegou e falou para Padre Pio que tinha abortado. E o Padre Pio, santo, fala: pois é, né? Esse filho que você abortou ia ser um papa. Às vezes a gente fica assim também: por que Deus não manda alguém para curar o câncer? Para curar o Covid? Talvez quando a gente chegar lá em cima, Deus fala assim: mas eu mandei. Abortaram. Presta atenção que o demônio, e o Papa João Paulo II tem falado tanto disso, que o demônio, ele quer transformar o útero das mulheres em cemitério. E aí vem um monte de mentira. Um monte de mentira da indústria da farmácia, da medicina, das mídias sociais. Um monte de mentira. Não bastasse isso, o que pesa na cabeça de muita gente para não ter mais filho, no fundo, é dinheiro. Padre, mas como que a gente vai ter 4, 5 filhos num tempo que a gente vive? Primeira coisa, gente, dá uma olhada nos seus avós. Será que é mais fácil ter filho agora ou no tempo dos seus avós?
É lógico que antes, mas não se tinha esse medo. A gente fica limitando a graça de Deus. E, por exemplo, não sabe o que pode ser desse filho, que talvez você que ficou grávida, aí, fora do tempo, né? Não estava assim, preparado, não estava nem pensando em ter filho, de repente Deus, mandou um filho. Você fica assim, nossa, mãe, e agora? Você não sabe o que vai ser desse filho, dessa filha, se vai ser um padre, se vai ser um religioso, se vai ser um santo, se vai ser alguém que vai cuidar de você na velhice. Você não sabe o que vai ser. Mas a nossa cabecinha de dinheiro, a gente fica pensando assim, não, mas se eu tiver mais um filho, eu não consigo trocar de carro. Eu não consigo ter um iPhone, eu não consigo ter uma casa na praia, eu não sei o que, isso aqui. A gente começa a colocar empecilhos, daí sociais também, nessa mentira, de novo a mentira do diabo aí, de que, olha, vai pôr filho no mundo para sofrer. Gente, essas ideias, no fundo, é eugenia. A eugenia é o que Hitler pensava. Ele que escolhe quem tem o direito de viver ou não. Às vezes é assim. Quem é que garante que essa pessoa, de fato, vai nascer para sofrer? A diferença é que os pais não estão criando seus filhos para a vocação, que é Deus. Essa é uma grande diferença. Agora, filho sempre é bênção, gente. E por mais que você não compreenda, veio fora da curva, veio fora de hora, eu tenho que agradecer e perceber que há um mistério de Deus aí. Deus quis essa vida. Aí entra essas mentiras que o padre falou. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, gente. Eu não sou especialista, eu não sou médico, eu não sou biólogo, não sou nada, mas eu sou padre. E se tem uma pregação que incomoda, é essa que o padre está fazendo hoje. Porque eu sei que muita gente está assim, mas eu não estou aqui para agradar ninguém, eu estou aqui para falar aquilo que Deus fala. Você é livre para acolher ou não. Mas eu aqui estou em nome de Deus, falando aquilo que Deus fala e o que a igreja fala. De 10 mulheres que vêm no atendimento, 9 vêm falando assim, padre, o médico falou que se eu engravidar de novo eu morro. Padre, eu tenho útero não sei de que jeito, tenho isso, aquilo outro, eu não posso engravidar. Se engravidar... Gente, olha, aqui no nosso meio, tem mulheres que o médico falou que não dava para engravidar e já estão aí para o 2º, 3º filho. A medicina e a ciência, a gente deve rezar por eles, pedir por eles, que é uma graça de Deus. Mas tem que tomar cuidado, porque aquilo também remonta, às vezes, uma soberba de achar que é Deus. Não é medicina, não é o vírus, não é a pílula, não é que dá a última palavra nas coisas. Quem dá a última palavra em tudo é Deus. É confiar em Deus. A segunda coisa são as mentiras que contam em relação à pílula, a DIU, a métodos anticonceptivos. É muita mentira, gente. O DIU é abortivo. 90% das pílulas, apesar de na bula falar que não, 90% delas elas são abortivas. Quando que para nós, para a igreja, para Deus, começa uma vida? Quando o soldadinho fecunda o óvulo. Fecundou, vida. Fecundou, Deus faz assim, soprou uma alma. Esse momento, ele já é para nós vida e ela já está grávida. A pessoa pega lá a bula e fala assim, esse remédio não é abortivo. Ele elimina o óvulo,
antes do tempo da sua fixação no útero. Esse tempo de fixação demora de 5 a 6 dias. Esse caminho já está fecundado. Se a mulher tomar um remédio e fizer efeito nesse período, ela abortou. O remédio não fala isso. É muita grana. É muito dinheiro envolvido, gente. Pessoas que ganham passagem, que ganham viagem, que ganham carro para entrochar remédio na mulherada. E aí você vai atender, por exemplo, moça de 14, 15 anos que vão lá no médico, aquela coisa toda, e aí o médico fala assim, você tem tal problema, toma esse remédio. Vai dando pílula para a moça de 15, 16, 17 anos. É uma bomba de hormônio dentro do corpo. A hora que tiver com 25, 30 anos, quer engravidar, não vai engravidar. Por quê? Porque a vida inteira tomou remédio. Aí fica falando assim, é Deus que não quer dar o filho para mim. É muita mentira. Procura ver o que a igreja fala. É preservativo, é coito interrompido, Por exemplo, vou dar outro exemplo. Nossa, olha, é tanta coisa para falar disso que o padre né? Pensa você se eu celebrasse a missa e na hora que terminasse o santo, a música do santo, o padre falasse assim, ide em paz, o Senhor vos acompanhe. Teve missa? Teve comunhão? Cortou o momento mais sagrado. Você já entendeu. Quando o casal está fazendo algo na sua intimidade, o Papa João Paulo II vai falar que aquilo é comunhão. Interrompeu a missa, interrompeu a comunhão. Se eu coloco um elemento externo na missa, vamos supor que eu falo assim, não, olha só, todo dia vinho, hoje eu vou pôr suco do vale, para incrementar um pouco a missa, para apimentar um pouco a missa. Foi missa? Não foi, teve um agente externo que bloqueou. O agente externo pode ser a pornografia, coloca lá vídeo pornográfico para assistir, pode ser o preservativo, pode ser que vai travando a comunhão. Padre, mas a minha regra é desregulada. Hoje em dia, gente, tem método da temperatura, tem um monte de coisa aí. De novo, é só procurar na igreja, está cheio aí de pastorais, de movimentos que ensinam. Você quer espaçar de ter filhos? Não é pecado, desde que você faça direito, faça aquilo que Deus deixou já. Para que a última palavra não seja a sua, mas seja dele. E aí você aprende. E aí, outra coisa, isso, gente, apesar do mundo falar ao contrário, isso protege, no fundo, a mulher. Porque, por exemplo, vamos supor no método natural. O homem precisa aprender o tempo dela, precisa se interessar por ela. O Papa Paulo VI, que vai ser o Papa, a turma vai detonar o Papa Paulo VI, por causa disso que o padre está falando. Ele vai falar assim, esse período que não tem intimidade lá no casal, porque ela está fértil e não quer ter filhos, aquele período todo, esse período tem que ser um período de namoro, de respeito, de conhecimento entre um e outro. E isso obriga para que o homem entre na dinâmica dela, do corpo dela. Mas quando não tem, é só assim, hoje eu tô que tô, vai, toma um remédio aí que se dane. Não quer nem saber como que ela está. De novo, aí vem toda essa ideologia a partir da própria fala das pessoas de transformar família, gravidez, numa cultura de morte. Você chega no seu serviço, o cara pergunta assim, quantos filhos você tem? Você fala 3, 4, o nego já assusta. Ô louco, hein? Não tem televisão em casa? E aí você se retrai e fica com medinho. Quantos casais que, de novo, depois de uma certa idade,
já tem o filho grande, 15, 16 anos, já está pensando, não quero mais nada, não, padre, já está bom, já. Pá, Deus manda, a pessoa perde o chão. E aí dá brecha para o demônio trabalhar um monte de coisa de rejeição, que não é ela que está rejeitando, é claro que não é ela, mas só que o demônio começa a trabalhar na cabeça, para que ela ache que ela está rejeitando aquela gravidez. Porque é lógico, ela estava ali com a zona de conforto. E de repente veio um filho e mudou tudo, vai mudar tudo. E você sabe mais do que eu, que criança muda a casa, gente. Jesus vai falar o quê? Que a mulher nem lembra das dores do parto na hora que chega a criança. Muda a casa, fica todo mundo bobo, é ou não é? O padre falava no dia dos avós, aqui pregando sobre o dia dos avós. Os avós ficam tudo bobão, é ou não é? Fica tudo lá rolando. Você pensa assim, nossa, mas comigo, quando era meu pai, não era assim. Agora está aí, brincando, zoando. Muda a casa e a gente vai criando essa perspectiva de que filho é um peso. Ih, está grávida. Ih. Aí vem aquilo que é feito fora da família, numa aventura. Lembra a música do Padre Zezinho? Vai cantar no final. Começa assim, que nenhuma família comece em qualquer de repente. Uma ficada. Mudou. Agora tem uma criança na história. Padre, isso quer dizer que tem que casar? Não. Não, vai se acompanhar, mas só que é uma responsabilidade agora, de pai e de mãe. Mas repara que o lugar comum de filho nascer é dentro da família. As pessoas vão se entregando em qualquer aventura, e depois que separa, o filho vira cabo de guerra. Quando está separado, o marido ou a esposa usa da criança para espetar o marido ou a ex-esposa. Faz jogo duplo. Às vezes é a mulher, por exemplo, que sofre por conta que ela é a chata. Ela que tem que acordar a criança, tem que fazer ir na escola, tem que tomar banho, tem que fazer isso, aquilo. E o outro, que nunca de fato viveu o que é ser pai, pega a criança no final de semana e quer dar uma de legal. Então leva no cinema, pipoca, sorvete. Quem que é legal? O pai que é legal, a mãe é a chata. Ou ao contrário, a mulher está lá com o coração assim, então, que quer depenar o cara, que não está buscando aquilo que é justo para ela se manter, mas quer largar o outro na sarjeta de vingança. Gente, é coisa que eu atendo isso, não é coisa que falaram para mim. É atendimento isso. A criança vai, veja, dentro do seio da família, já é difícil hoje. Você trazendo as crianças para a igreja, já é difícil. E é por isso, gente, que nós hoje precisamos entender essa vocação do que é paternidade e maternidade. A vocação de educá-lo para Deus. O padre vai falar de novo. Não se cria filho para o mundo. Estou criando para o mundo. Não, se cria filho para o céu. A mãe de São Bernardo criou ele para o céu. Se eu não tenho tempo para pegar uma Bíblia infantil lá e explicar para o meu filho, se eu não tenho tempo para ir na igreja, se eu não tenho tempo para rezar o terço com ele, a biqueira vai ter, a zoeira vai ter, a morte vai ter. Você de novo, educando na igreja já é difícil. Imagine se larga solto. É uma missão. Dar à luz dura 9 meses. Mas ser mãe e ser pai dura a vida inteira. A vida inteira é a sua missão de educá-lo, de levá-lo para Deus, de buscar as coisas de Deus.
E é por isso que o exemplo tem que ser o seu, porque se tem uma coisa que filho percebe, é incoerência de pai e mãe, e vai jogar na cara. Você não faz isso, o que você quer cobrar de mim? A gente precisa urgente de famílias santas, famílias que queiram de fato viver o Evangelho, para dizer para esse mundo que o projeto de Deus é possível sim. Dá uma olhada como é que o demônio tem atacado a família de tudo quanto é lado. Não é só em poliamor, em qualquer tipo de relacionamento como se fosse família, mas de tudo quanto é jeito, aquilo que o padre falou da gravidez, mas também tudo quanto é tipo de mentira que vai sendo colocado diante da família. Você que é casado, se abra a vida, não tenha medo. Padre, mas já operei, e agora? Agora eu vou confessar. Se for homem, dá uma pesquisada que às vezes tem jeito de reverter. E olha como a cultura de morte é. Para fazer vasectomia é um preço. Para reverter é 3 vezes mais. Padre, mas não tem jeito. A gente foi atrás, não tem jeito, ela que é dura, não sei o quê, não tem jeito. Eu não sabia disso, padre. Você vai confessar. E a partir de agora você começa a rezar pela vida. Para deter essa cultura de morte dos dias de hoje. Nos Estados Unidos, a moça que vai fazer aborto, ela não pode ver o processo. Dopam ela lá e ela não vê. A hora que ela vê, já acabou. Porque eles perceberam que quando a moça vê, ela desiste. Porque ela vai ver o filho dela ser batido no liquidificador. E aí vem essas feministas aí falar de aborto, que é direito da mulher, que é a escolha dela, que é isso, aquilo, outro. Mas ninguém pensa no direito da criança. É direito nosso brincar de casinha aí, um casal entre o mesmo sexo. É direito nosso ter filhos, é direito da criança ter um pai e uma mãe. Ninguém pensou nisso. A coisa é tão doída, gente. Dá uma conversada com os casais, por exemplo, que estão em processo de adoção. Você vai ver o quanto que é complicado para o casal hétero adotar. E do outro lado é assim, ó. De novo, tem coisa que se a gente não falar e não pagar o preço, ninguém fala, né? A gente precisa lutar pela vida. Procura um texto do Papa João II que chama o Evangelho da Vida. Ele vai denunciar tudo isso que o pai está falando. E de novo, você casal, se abra a vida. Deixa Deus dar a última palavra. Vai atrás, quer fazer o método natural? Faz, não tem problema. Mas vai ver como é. Padre, agora não dá aquela coisa de já operei, já fiz isso, já fiz aquilo outro. Vai ver se é isso mesmo, se é o ponto final. Você que é homem principalmente. Não caia na conversa do primeiro médico que aparece. Vai atrás de outra opção. Reza. Isso é uma coisa que você precisa rezar. Você, principalmente você mulher. Para Deus te dar um médico que seja temente a Deus. Que achar uma agulha no palheiro. Mas tem. E aí você vai sendo orientado a partir daquilo que a igreja diz. E o próprio médico vai falar, gente, tem muita mentira. Essa desinformação nossa, ela está servindo de muleta para a gente ficar pecando. Eu não vou atrás e aí eu peco. Eu peco e não vou atrás. Fica o negócio do Tostines lá. E nunca que resolve. Olha a missão dessa mãe. Padre, mas o que aconteceu? Eu tive esse filho, e esse filho está só dando dor de cabeça agora para mim. Sua missão é levar ele para o céu. Nem que seja a sua vida inteira para rezar. Pensa assim, quantos anos você tem? Quantos anos você já rezou pelo seu filho? Pela sua filha? Se Deus falasse assim para você, você vai viver mais 70 anos. E a única coisa que você vai fazer na vida vai ser rezar para ele. E no último minuto ele vai se salvar.
O que você ia fazer? Veste a camisa, bate no peito e fala: é comigo mesmo. Não é assim? É o seu filho, é a sua filha. E é por isso que essa missão é tão divina e tão importante. Não deixe o demônio tratar o seu casamento, o seu útero, a sua intimidade como um cemitério. Criança sempre é vida. Criança sempre é algo que vem de Deus. Não caia em conversa de vai ver o que a igreja diz. Não fica com esse achômetro seu. Como meu padre falou, essa é uma das homilias mais impopulares que a gente tem. Mas se eu não falar, quem é que vai falar? Canta as oferendas.